Das mulherzinhas. Oi, gente, meu nome é Anne e eu tô muito feliz que hoje a gente tá comemorando mais um dia de mulherzinha. Oi, gente, meu nome é Sinara e o nosso podcast vai ser todo dedicado a falar sobre como é que a gente está se comportando nesse mundo moderno tão tenso e tão maravilhoso ao mesmo tempo, cheio de novas descobertas e novas libertações para as mulheres. Então vamos falar sobre as mulherzinhas nesse lindo Dia da Mulher. Muito bem, gente, hoje é o Dia Internacional das Mulheres e nós, como 3 mulheres super empoderadas e maravilhosas, resolvemos vir aqui fazer o quê? Dar dicas e falar um pouco sobre nós, mulheres, em geral, não nós 3, mas nós 3 e todas as outras mulheres maravilhosas. E eu espero muito que hoje seja um dia especial para todas as mulheres e que a gente deixe de ganhar flores para ganhar mais respeito. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente a qualquer momento pelo nosso Facebook, que é Mulherzinha, pelo Instagram, Mulherzinha com 2 L's, contato@mulherzinha.com.br é o e-mail, caso você seja uma marca e queira falar com a gente, ou caso você queira compartilhar com a gente algumas coisas. E também a gente tem agora o quê? Canal no YouTube, porque agora a gente não é muito youtuber, né? Somos podcasters, mas a gente também tem o nosso áudio lá. Então, se você não está ouvindo pelo agregador de podcasts, você também pode escutar pelo YouTube, que é uma outra opção para você, caso as outras falhem. Isso é pra gente poder dominar o mundo por completo, entendeu? E a gente já tá começando. Nesse podcast, no Dia da Mulher, especialmente, extremamente extraordinário, porque a gente nem tinha planejado fazer podcast essa semana, liberar nenhum tipo de podcast. Mentira! A gente tava com tudo organizado já, você que não ficou sabendo. Ah, entendi. Aham. Entendi, é que a pessoa que fez o negócio não lembrou. Ela é espertinha pra caramba. Ela fez o cronograma, mas a pessoa que fez o cronograma simplesmente esqueceu que é um podcast de universo feminino, ela esqueceu do Dia da Mulher. Mas eu acho que é porque no subconsciente, essa pessoa muito maravilhosa que esqueceu o Dia da Mulher, ela entende que o dia ele é só um marco, mas ela sabe que todos os dias devem ser libertadores e de comemoração de todo o empoderamento que a gente teve até aqui. Ela sabe disso. Então, o que a gente pensou quando a gente pensou em fazer um podcast realmente especial para falar sobre o Dia da Mulher? A gente pensou em discutir sempre sobre o nosso ponto de vista, porque é o que a gente tem, né? Tudo que a gente está observando na gente e no que está cercando a gente no nosso cotidiano, relacionado a essa temática, importância da mulher, o que a gente já conquistou e como é que a gente está sentindo isso no nosso dia a dia. Então, vamos começar falando da parte da autoestima, que é algo que a gente consegue abrir um leque maior para as outras coisas, falando de autoestima. Com relação à autoestima, hoje, eu não estou na minha melhor forma de corpo, mas eu acho que mentalmente eu me aceito muito melhor do que quando eu já estive, sei lá, naquele dito peso ideal para minha altura. E eu acho, quando eu faço esse tipo de reflexão, eu acho muito engraçado pensar isso, porque independente de eu estar acima do meu peso, eu consigo me ver no espelho e me achar bonita. Eu consigo ver as minhas potencialidades, eu consigo gostar do meu cabelo, eu consigo gostar do meu rosto, mesmo ele cheio de espinha, porque meus hormônios estão maravilhosos, mas eu consigo observar que mesmo eu estando acima do peso, isso não é demérito, inclusive para o meu corpo. Eu consigo ver beleza nessa coisa que não é o padrão, né? E às vezes a gente não consegue muito enxergar isso, tipo, não tô no padrão, então eu não tô bem, não tô magra, eu não tô bem. Você pode estar acima do peso e tá bem. Óbvio que a gente, às vezes, fala assim, ai, caramba, queria vestir uma blusinha que não marcasse tanto, que não marcasse uma barriga, porque a gente tá sempre nesse processo de vamos se aceitar, vamos se entender, mas não é um problema
a gente querer mudar um pouquinho alguma coisa no nosso corpo. Eu acho que a insatisfação, ela faz parte da gente e move a humanidade, né? Porque, né, de insatisfação e dúvidas vive a humanidade. Mas eu acho que dentro do que a gente tem que se aceitar. A gente tem que trabalhar a nossa autoestima nesse sentido, pelo menos eu vejo dessa maneira. Não sei como é que vocês enxergam. Eu concordo com relação a tentar se aceitar. Porque às vezes a pessoa só não se aceita mesmo e ela parte para outras formas de poder se aceitar melhor, como procedimento estético e essas coisas. E eu não julgo, né, essas pessoas. Mas eu acho que também a aceitação, acho que é importante até dizer que eu acho que ela funciona assim comigo e provavelmente vai funcionar assim com outras pessoas. Que a aceitação é uma coisa que é o dia a dia, né? Tem dias que a gente vai se aceitar mais, tem dias que a gente não vai conseguir se aceitar de forma alguma. Então, assim, eu acho que isso é muito volátil, sabe? E como nós mulheres somos pessoas altamente hormonais, né? É fato que vai ter algumas vezes que a gente vai estar um pouco melhor do que outras vezes. Eu, por exemplo, sempre tive um corpo médio, né? Nunca fui uma pessoa gorda e nem fui uma pessoa magra. Eu sempre fui no meio do caminho ali, tipo, o dito normal. Que a gente sabe que o normal pra moda é gordo, né? Mas eu não me acho uma pessoa gorda. Eu vivi uma história engraçada ontem, que eu tive uma festa pra ir e eu resolvi usar um vestido que eu gosto bastante. Quando eu coloquei aquele vestido, a minha sensação é que eu estava muito gigante de gorda. E eu nunca... quer dizer, não nunca, mas faz muito tempo que eu não sentia isso, entendeu? Então foi muito interessante ver que, assim, há uma semana atrás eu tava super bem, aceita por mim mesma, sabe? Tava super, eu sou assim mesmo e é isso aí, eu sou linda do jeito que eu sou, blá blá blá, não sei o quê. E ontem isso teve uma reviravoltazinha, sabe assim? Então, assim, eu acho que isso deve acontecer para outras pessoas. E é uma luta diária, né? Tipo, vai ter um dia que você vai se amar muito, vai querer ter filhos com você mesmo, e vai ter dias que, infelizmente, o espelho não vai ser a melhor companhia que você poderia ter, entendeu? Então, assim, eu acho a luta necessária para você tentar olhar no espelho e gostar do que você tá vendo, porque isso é importante. Mas um dia ou outro você não gostar também é importante, sabe? Às vezes acontece, por exemplo, no sábado eu saí e coloquei uma regata, que é algo que eu normalmente não uso muito, porque eu tenho essa coisa com o meu braço. Aí eu falei assim, quer saber? Tô me sentindo bem com essa regata. Achei que tá bom. E aí coloquei a regata. Tava maravilhosa. E aí coloquei a regata e me senti super bem. Então é meio isso do que você falou. Tipo, aquele dia eu falei, opa, muito foda-se namastê aqui, namastê foda-se. E botei a regata e me senti bem de verdade. Eu tenho esse problema de aceitação, né? Eu acho que... eu não sei quando que eu me aceitei mesmo, se algum dia isso aconteceu. Mas eu assumo que hoje em dia eu sou muito melhor do que eu era. Embora eu não esteja na minha melhor forma. Eu era muito magrela, muito magrela. Hoje em dia estou muito gorda, muito gorda. Mas assim, eu tô de boa. Tem dias que eu acordo muito de boa com o meu corpo. Mas na maioria dos dias eu me sinto uma bosta. Mas é isso aí, a gente... Não, mas assim, você disfarça muito bem, porque, Nossa, cara, eu sou maravilhosa nisso. Eu vejo você andando na rua, você usa as roupas que eu tenho muita vergonha de usar. Caramba, sabe, assim? E eu acho quem não me super conhece maneiro, vai achar que eu uso sabe? o quê, Porque mano? É roupa curta mesmo. você usa brusinha e fala que é vestido, né, amiga? Eu uso sim minhas Todo mundo blusinhas sabe e eu disso. falo que são vestidos, mas elas passam por vestido, entendeu? Mas isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, entendeu? Tipo, eu queria muito poder colocar uma saia curta ou uma coisa assim e, cara, eu ia ser feliz andar na rua, sabe? Só que não, eu fico o tempo inteiro baixando assim, eu fico desesperada e aí eu morro de inveja quando você faz isso. Pois é, eu nem ligo mais. Eu nem ligo mais, assim. E, cara,
sem zoar, o pessoal, as pessoas me ajudam muito, sabe? No sábado agora eu saí com uma blusa, essa realmente é uma blusa, mas eu tava saindo como se fosse um vestido. E nossa, mano, não teve uma pessoa que não tenha falado, tu tá muito linda, muito gostosa. Fiquei feliz, mas obviamente eu encontrei minha mãe me destruiu, porque uma mulher não pode andar com isso, né? Mostrando toda a perna. Nossa, desculpa, Então, eu tenho mas muito ainda respeito assim- pela tia Ângela, mas ela às vezes ela tem um dom de destruir você, né? Meu Deus. Mamãe é ótima. É. É porque é mãe, né? Mãe tem aquele dom. Quando elas querem destruir, elas destroem com uma facilidade. Mas todos os meus amigos que estavam presentes, todo mundo virou e falou assim, tia Ângela, pelo amor de Deus, ela tá gostosa. E ela ficava assim, mas quase dá pra ver a bunda dela. O pessoal, mostra a bunda mesmo que tá linda. Aí, Seus amigos ajudam Eu a não tenho beça, né? bastante. Mas foi bem legal, assim. Eu gosto, assim, eu gosto de me sentir bem, sabe? De vez em quando eu coloco uns longos, que eu tenho uns longos maravilhosos. Mas eu acho também Mas que é eu não questão de uso muito. estilo. Esse é o seu estilo. Sim, é, piranha. Uhum. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos, é. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Não, mas esse negócio da Anne com relação a essa parte da não aceitação e às vezes uma opinião que abate e tal, é muito porque a gente também tá acostumado a receber um elogio ou focar nesse elogio e beleza, já que eu recebi um elogio, agora eu posso continuar. E também o fato de a gente não saber receber elogio. Eu não sei receber elogio nenhum. Mano do céu. Não, eu sou assim. Acho que foi essa semana. Esse final de semana que eu tava super maravilhosa com essa roupa. Daí encontrei com uma pessoa que falou, você tá muito linda, não sei o que. E começou a falar. Eu segurei a pessoa pelo ombro, eu balancei, porque eu tava tentando fazer a pessoa parar de falar de mim, que eu não sei receber elogio. Aí eu balancei a pessoa e falei assim, tá bom, mas então, como é que tá a sua família? Sabe, porque eu não consigo simplesmente virar. Eu não consigo virar e falar assim, sim, eu estou muito linda, obrigada, eu sou gata. Não consigo. Mas é que eu sou, mas gente. essa é a questão. Eu fiz um vídeo falando sobre isso já no canal um tempo atrás. Porque realmente, assim, eu não consigo aceitar nenhum tipo de elogio. E eu faço a autossabotagem, né? Pratico bastante. E aí, eu fico pensando assim, cara, porque essa foi a reflexão que eu fiz. Foi tipo assim, a gente não aceita elogio, ok. Até aí, tudo bem, porque a gente não concorda com o que a pessoa tá falando, porque a gente acha que essa pessoa é cega, surda, muda, qualquer Eu acho que é coisa, deboche. porque não é Eu acho que é possível deboche. seja... pode ser, também tem essa, de que achar deboche, essas coisas assim. Mas aí, a gente, toda vez que faz essa reflexão do tipo, essa pessoa tá de sacanagem com a minha cara, a gente entra pelo caminho de se depreciar, né? Do tipo, nada, menina, essa maquiagem aqui, R$10. Nada, menina, essa roupa aqui, na Renner, não sei o quê. Por que a gente simplesmente, para acabar o assunto, inclusive, pra gente sair do desconforto, mesmo que a gente não aceite o elogio, a gente não olha pra pessoa e fale, obrigada, acabou. É porque, mas existe uma cultura de que se você fala o obrigada, nossa, obrigada, você é arrogante, nossa, mas você, né? Você aceitou? Entendeu? Não, mas aí você tá conversando com a pessoa, você chega pra pessoa e fala assim, ai, obrigada. Não tô sendo arrogante com esse tom de Não voz, sei entendeu? fazer esse tom de voz. Sinara, você não consegue. consegue ser doce, Sinara. Não, essa parte eu tenho que concordar. Não, mas eu tenho realmente. muito isso, assim, eu sou muito complicada de receber elogios. Eu acho que pra mim, receber elogios com relação à minha vida, ao meu profissional, se for relacionado ao meu trabalho, eu tenho mais facilidade, que não jamais quer dizer que é fácil, mas eu tenho um pouco mais de facilidade quando se trata do meu trabalho, porque eu confio um pouco mais nessa parte da minha vida. Porém,
quando se trata da minha aparência, quando se trata de qualquer outra coisa, eu vou ficar, oi, tudo bom? Então, não é assim não, menina. Essa cara aqui tá assim, mas você acha que tá aqui assim bonita? Mas é o ângulo. Que eu postei aquela foto, aí o guri foi me elogiar, e eu falei, menina, é o ângulo. Não tô isso tudo não, que isso é só o ângulo mesmo. É que eu passei um BB Cream pra disfarçar as creusas. Eu sou do tipo. Mas eu também não sei lidar com elogio, não. Mas eu não sei lidar nem com elogio profissional, às vezes. A não ser, por exemplo, hoje eu tenho tenho orgulho do meu canal e do meu trabalho, né? De edição, porque eu aprendi a editar do zero, né? Essas coisas todas. Então, quando alguém elogia um trabalho que eu fiz, hoje eu consigo ficar feliz por isso. Mas antes, nem profissionalmente eu conseguia aceitar. No quesito profissional, eu nunca tive reclamação nenhuma, porque eu sou maravilhosa, né? No meu trabalho. Não Ai, só eu não na me vida. aceito. Eu sou maravilhosa, Essa aí é a pessoa do senhora. podcast que não se aceita. Mas ela é Eu não me maravilhosa. aceito. Gente, Não, e detalhe, sabe o que eu fico mais puta com a Anne? É que ela, quando a gente tá só nós três lá no grupinho do Zap Zap, ela fica falando merdinha, sabe assim? Da depreciação do negócio lá. E aí, quando é pra falar pra galera aqui, gente, mas A eu foto dela é a também- mais maravilhosa da divulgação. E ela foi a única que reclamou. mano. Não, minha foto tá uó, gente. Vamos ser franca. Eu quero que Amor, vocês eu vou te todos dar confete, não, tá comentem uó mesmo, porque e você é muito falem feia, você sim é muito que eu tô escrota. uó na Olha. foto. Eu quero todo mundo comentando. Olha só, hoje a gente tem um desafio aqui, tá? Se você nos segue lá no Instagram, que é a mulherzinha o quê, Anne? Mulherzinha com 2 L's. Então, nesse Instagram aí, que você vai seguir agora, se você não segue, eu desafio você, nós postamos hoje 3 fotos, uma foto de cada uma foto minha, uma foto da Sinara, uma foto da Anne, falando um pouquinho sobre as características mais fortes de cada uma. E aí, a foto da Anne, segundo ela, está uma foto terrível. Então, eu quero chuva de like nessa foto. Não, gente, eu quero que vocês sejam sinceros pra dar na cara dessas duas lindas que estão cismando que tá valendo aquilo ali. Mas ok. Então, por isso mesmo eu quero chuva de like. Mais like na da Anne do que na Não. nossa. Porque eu quero que ela veja o quê? Que tá lacrante. Por favor. Ó, você Mas já tá deixa eu falar uma perdendo em coisa. 3 likes, porque eu tenho 4 páginas no Instagram e eu vou curtir em todas elas. Ah, vai Somente. se fuder, gente. Vocês não querem se fuderem, vão se fuderem. Então, mas é sério, eu sou muito maravilhosa no meu trabalho. Porque, né, eu sou maravilhosa em tudo. Eu só não sou maravilhosa em gostar de mim. Mas de resto, Não, gente, mas eu acho que isso é um processo, a gente não aprende, né? A gente não nasce sabendo. Às vezes as pessoas até coíbem a gente por falar que a gente meio que aceitou elogio, não é uma pessoa humilde. Gente, a minha mãe, ela finge que ela gosta muito do meu cabelo verde, mas eu sei que ela fica com um pouco de vergonha às vezes, entendeu? Né? E chego a entender às vezes, que afinal de eu contas, imaginei. não é toda mãe que tem a filha de cabelo verde andando no Então Carrefour, vamos né? entender que elas foram criadas com um contexto completamente diferente, gente. Para elas, a gente tá vivendo um 2018 muito maravilhoso sobre o aspecto empoderamento feminino e colocação das mulheres em tudo quanto é campo da sociedade. Então, para elas não Sim. tiveram esse tipo de vivência. Então, e a gente tá muito na vanguarda de várias paradas. A gente pode dizer que a gente tá, porque Sim, a gente tá criando um tipo de pensamento que é vanguarda. Então, imagina você ser mãe de vanguardistas. Eu nem acredito que eu estou viva e vendo este momento. Pois é. E aí, pra elas, é muito diferente. Pra elas, é muito novo, porque elas têm uma criação completamente diferente da nossa. Não, mas Sim. isso é real. Até eu assumo que até eu tive uma criação muito diferente do que eu sou agora, entendeu? Eu não sou assim pela forma que eu fui criada. Porque eu devia ser uma pessoa da FTB, né? Da família tradicional brasileira. Não sou. Mas a gente sério, também porque- tem acesso a uma quantidade de informações muito grande. E aí, Exatamente. graças à educação que elas nos deram, a educação crítica, porque eu tive uma educação crítica e sei Sim, que vocês eu também tive. tiveram, a Sim. gente tem capacidade de estar aberto para receber esse tipo de informação e saber lidar com ela. Exatamente. Eu não tive não, mas eu aprendi nas ruas. Na rua, né?
Muito gangsta. É o aprendizado das ruas. Gangsta. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos, se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Mas eu tava falando de criação, eu tive uma criação muito estranha, né? Porque são muitas mulheres na minha família, a maioria de mulher. Então, elas sempre... Eu fui criada meio que pra ser melhor sempre do que os homens. E era tipo, olha só, você tem que ser melhor porque homem é foda, vai te botar pra baixo, não sei o quê. Da mesma forma que elas sempre me levantavam, eu fui criada para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, mas tem que ter um estudo, tem que ter faculdade. Tem que ter faculdade, é óbvio, porque você... É tipo assim, você tem que ser independente do seu homem, mas você precisa ter um homem. Exato, foi isso que eu... Assim Gente, que eu fui sabe qual criada. foi a frase que eu mais ouvi na minha vida? Faz isso, isso e isso. Você aguenta, você é mulher. A minha mãe fala isso de forma cotidiana. Exatamente. Ah, mas homem é assim mesmo. Você que tem que ir lá. Você é mulher, cara. Vai sobrar pra você assim mesmo. Isso é normal. Gente, não tem que ser normal. Não tem, nossa. Sabe? Tipo, é bizarro. É muito bizarro, né? E dia desses, assim, não tem muito a ver com esse assunto. Teve? Dia desses eu fui fazer uma tatuagem, tava com a Raíssa. Aí eu cheguei lá, a tatuadora deu A Raíssa, pra quem não sabe, é a afilhada da Anne. E ela tem quantos anos? Ela tem 9. E eu fui fazer tatuagem, a minha tatuadora virou e deu pra ela, mostrou, né, pra ela 2 cartelas de tatuagem. Pra ela escolher, tipo, pra ela, tatuagem daquelas de botar na água mesmo. Aí deu pra ela 2 cartelas. Uma era cheia de coraçãozinho e não sei o que, e love, BFF e tal. A outra era de leões e tigres, bem, tipo, abre, entre aspas, masculinas. Eu virei e eu fiquei olhando as femininas, né, no caso. E eu assim, Raíssa, faz essa, mostrando tudo que eu achava bonitinho, de coração, de boquinha, de beijinho, não sei o que. E ela calada, ela só falava assim, não. Aí eu virei e falei, caraca, tu não quer fazer nenhuma? Aí ela falou assim, quero. Aí eu falei, qual que você quer fazer? Aí ela foi e mostrou uma de um leão boladão, sabe? Eu achei muito maravilhoso. Eu comecei a rir. Eu falei, Letícia, eu estou fazendo uma coisa que, tipo, eu sou super contra, porque eu não ia... Cara, eu só olhei pra porra da cartela rosa. É porque tá muito enraizado. Eu olhei pra cartela rosa e eu fui lá com ela escolher a cartela rosa. Eu não queria da cartela rosa. A cartela rosa tava muito bobinho pra ela, sabe? Eu achei muito maravilhoso. Sim. E é assim que eu tento criar, né, todas as crianças que eu posso, de forma que, cara... tem que ser o que tu quiser mesmo, Viu? Olha sabe? só, tá funcionando, porque ela foi até contra você mesma. Foi, cara. Eu fiquei com vergonha de mim, mas eu fiquei muito orgulhosa dela. Muito. Uma vez aconteceu uma coisa semelhante comigo também. Eu também foi uma desconstrução pra mim. Eu tava conversando com uma amiga minha lá na Bahia, quando eu fui visitá-la. E a filha dela, na época, tinha 3 ou 4 anos de idade, assim. E como eu já tinha trabalhado com esse público, né, dessa idade, aí eu comecei a brincar com a menina, com isso e tal. E aí eu fui perguntar pra ela o que ela gostava, assim, qual a princesa preferida dela. Essa foi a minha pergunta pra criança. Qual é a princesa que você mais gosta? Aí ela falou, mas eu não gosto de nenhuma princesa, eu gosto da bruxa. Porque pra ela, a bruxa... era muito mais legal, mais poderosa, mais badass. E ela não queria ser princesa, ficar com carinho. Ela queria ser a bruxa. E aí eu fiquei, gente, o que eu estou falando, sabe? Assim, querendo que a menina seja princesa. Exatamente esse pensamento. Tudo que eu não acredito, eu tô cobrando de uma criança, sabe? Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos, se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Agora vamos passar para o próximo tópico de uma discussão bem linda no Dia da Mulher.
Vamos falar sobre os aspectos profissionais desse século XXI e da nossa vivência profissional. Eu vou começar falando do que eu tinha como expectativa, porque para mim meio que a maioria se concretizou, porque desde pirralha eu queria ter a profissão que tenho, as duas nas quais me formei, então meio que foi pelo lado que eu tinha planejado inicialmente. Mas além disso, não só pelo diploma conquistado, mas pela colocação profissional conquistada, porque a gente vive hoje em dia, a gente vive um momento de crise no país e além dessa parte do ter o diploma, isso não é garantia efetivamente de que você vai conseguir um emprego que dirá um emprego que respeite você e que respeite o seu trabalho e que você tenha o mínimo de reconhecimento. Não estou nem falando de dinheiro, porque aí é muito mais complicado. E a gente sempre vai ter a expectativa de que a gente ganha menos do que a gente merece. Mas eu gosto do meu trabalho e eu sinto... por exemplo, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que não tem preconceitos com relação a sexo e a gênero, graças a Deus. Se uma mulher tiver que ser promovida, ela vai ser promovida. Então, isso é bom, porque isso dá uma liberdade para a gente demonstrar o nosso trabalho e dá uma vontade de permanecer na empresa. Criar laço mesmo com aquela empresa. Não à toa já foram mais de 10 anos, né? Porque esse ano fazem 10 anos que eu trabalho lá. Entre indas e vindas, porque parece um relacionamento amoroso, mas 10 anos. Mas eu fico feliz desse setor, sabe? Dessa parte da empresa respeitar. Tem mulheres na empresa em tudo quanto é cargo e não só mulheres, né? Existem homossexuais, existem, enfim, transgêneros, de tudo quanto é cargo na empresa, de supervisão a operador. Isso cria um certo laço, né? E vocês, meninas, como é que é a relação profissional de vocês nesse começo, né? Nessas expectativas iniciais? Veja bem, no profissional, eu acho que eu tô num emprego maravilhoso. Eu tô recebendo o que eu gostaria de estar recebendo mais, isso é importante, né? Hoje em dia no Brasil. O meu emprego, ele é bom, assim, porque paga bem e, assim, as pessoas são muito maravilhosas. Infelizmente, não é o que eu gostaria de estar fazendo, porque eu sinto que eu nasci para ser professora. Quero ser professora, só não sou agora porque, infelizmente, a gente precisa de dinheiro para viver, né? E não tá tendo isso no quesito professores. Eles não estão tendo muito dinheiro, não. Eu preciso de dinheiro para viver, não faço o que eu gostaria de estar fazendo. O meu trabalho é maravilhoso, eu amo o meu trabalho mesmo, eu amo as pessoas que eu trabalho, eu amo o meu salário. Questão de realização, eu acho que eu tô muito bem, porque eu vejo muita gente ganhando bem pouco por estar trabalhando, sei lá, no trabalho bosta. Então eu tô feliz, muito feliz com o meu trabalho. E eu queria estar podendo, assim, dar aula também, né? Ter uma criança aí pra ensinar a ler, a escrever, porque eu gosto. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos, Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Mas assim, sobre as minhas expectativas versus realidade, eu acho que eu sou uma pessoa que muda bastante esse negócio de opinião, né? Eu não consigo ficar muito tempo vivendo a mesma vida, digamos assim. Sou muito ariana mesmo. Então, quando eu era mais nova, e foi até quando eu encontrei as meninas e a gente ficou amiga e coisa e tal, a minha mãe tinha um sonho de que eu fosse professora e eu achava aquilo que deveria ser uma coisa boa. Então eu fiz normal e eu acabei seguindo a carreira, fiz pedagogia e aí eu descobri que o meu problema com o normal não era questão de ser professora, porque eu amo ser professora, eu amo ser educadora, eu gosto muito de educação.
O meu problema era fazer isso com criança. Aí que era o meu problema. Mas sabe o que eu acho interessante dessa sua reflexão? Você entendeu como é que a sua profissão vai funcionar pra você. Mas aí o que acontece? Depois disso, eu descobri a educação corporativa. E aí eu comecei a trabalhar com adulto. E eu gosto de trabalhar com adulto. E aí foi onde eu me encontrei mais, assim. E aí depois eu acabei fazendo canal no YouTube. Hoje em dia ele é o meu trabalho, por enquanto, pelo menos. E, cara, eu gosto hoje do que eu faço, sabe? Eu sou feliz fazendo isso. Eu só queria poder ganhar mais dinheiro fazendo isso, né? Porque não dá muito dinheiro, não. Mas a gente consegue um negócio de grátis. Assim, eu acho que nós, a Sinara vive num ambiente que é mais masculino do que feminino, eu acho. Mas assim, todos nós passamos por ambientes que existem muitos homens e que as mulheres, no geral, não especificamente no nosso trabalho, mas das mulheres no geral, elas são vistas como uma coisa menor. Né, na área de advocacia, que é a área da Sinara, os advogados homens geralmente são os mais, né, top, não sei o quê. Na área da Anne, que trabalha em hospital, geralmente é o médico, quase não, assim, tem médica, mas para algumas especialidades é muito menor o número do que o número de homens. Para minha área de educação corporativa, na área de educação corporativa tem muita mulher, mas para ser educado, os executivos, eles são na sua maior parte homens. A gente tem mulheres maravilhosas nos setores, sabe? Que estão em posição de liderança, que merecem estar num programa super top da empresa e tal, e não estão. Quem está sempre, a maioria são os homens. Eu acho que o mercado, o machismo ele existe, não adianta a gente querer diminuir o machismo e nem querer comparar com o feminismo. As políticas machistas de empresa, elas são nocivas porque elas, na verdade, assim, elas priorizam o homem e a mulher. Quando o feminismo luta pela igualdade, o machismo ele luta o machismo ele é a priorização. Quando você fala qualquer expressão machista é de uma superioridade masculina e, né, em detrimento da feminina. Então, nas empresas não é diferente, pelo contrário, não faz muito tempo que as mulheres não tinham nem espaço como massa de trabalho, como mão de obra. Então, pensar que a gente está dando passos e passos de formiguinha, porque tem sempre alguém que quer lutar contra, porque, sei lá, se sente ameaçado. Eu não tinha um entendimento muito grande do porquê que homens eram tão contra o feminismo, e hoje eu já entendo um pouco mais, que eu acho que é ameaça mesmo. Eles se sentem ameaçados pela vontade que as mulheres têm de se provar, porque às vezes, para determinadas coisas, eu acho que às vezes o cérebro do homem pode ser um pouco mais analítico e a mulher um pouco menos analítica, vou dizer assim. E porque cada um desenvolveu potencialidades de acordo com... Eu tenho minhas dúvidas. Não, eu entendo, se eu for pensar em processo evolutivo e cada um evoluiu para um lado conforme ia trabalhando esse lado, conforme ia desenvolvendo através da experiência e do cotidiano, e que eu acredito nisso, que eu sou darwinista, então eu penso assim, o homem ele é assim por pura necessidade de treino. Então, se é necessidade de treino, nada impede que a gente também seja. E a gente vê que não fica devendo, mulher não fica devendo a homem quando assume um cargo de chefia, mulher não fica devendo a homem quando assume uma obra, mulher não fica seja como engenheiro ou como pedreira. Então, assim, não fica devendo, até porque sempre que está se provando, né? Ainda tem essa questão. Mas eu acho que a gente ainda passa por muita coisa do tipo... se a gente estiver dando um esporro num subordinado, é porque tá menstruada. Claro. Não se contratam mulheres porque mulher engravida. A mulher, tipo, sabe, tem questões que hoje em dia, né, a gente tá falando mais sobre isso, mas ainda hoje é um problema, sabe, para as mulheres poderem trabalhar em certas áreas, porque realmente as pessoas não conseguem separar as coisas, sabe? Então quer dizer
dizer que uma jogadora de futebol não pode jogar menstruada, nunca. Às vezes a mulher, o homem se estressa e fica destemperado. Mas a mulher, quando ela se estressa, ela fica destemperada. É TPM ou é falta de sexo. É TPM, falta de pau, falta de rola. Porque sexo ajuda a gente a pagar as contas e a resolver todos os problemas de trabalho que a gente tem. O sexo é primordial para tudo isso. Mas é basicamente isso. Quando se trata da mulher, tem sempre esse tipo de justificativa, né? É esse que é o problema, sabe? Então, assim, aí a mulher tem um filho e aí... porque agora ela não vai querer saber mais de nada, porque agora ela tem filho. Sabe, são uns pensamentos que hoje em dia não entra mais, sabe? As coisas deveriam ser feitas de uma forma que a carga não fosse só na mulher, sabe? Inclusive, estava vendo vídeos essa semana de umas meninas que chamam as Matutas. Elas saíram do Brasil e foram morar na Alemanha. Uma delas é casada com um alemão e ela conta um pouquinho da história dela e ela fez um vídeo falando sobre a licença maternidade na Alemanha. Porque na Alemanha é muito comum homens cuidarem das crianças também. E ela estava falando que lá eles têm a licença maternidade, que é de 1 ano, que é geralmente compartilhada entre pai e mãe. Então a mãe fica 6 meses, o pai fica mais 6 meses. E aí a criança, ela cresce com os 2 pais cuidando dela, entendeu? Então carga não fica só em cima das mulheres. E aí sim a mulher consegue trabalhar melhor, consegue gerenciar a família melhor, consegue fazer as coisas melhor. O problema é que o nosso modelo no Brasil é que é um modelo que é ruim. Sim. Não é a mulher que é incompetente, ou sabe? É a visão das coisas, é questão de educação, né? É um modelo patriarcal. São muitas coisas. E não pelo fato do homem assumir a postura de pai, né? Que seria que a gente poderia entender. Não, é o modelo patriarcal que coloca a mulher como dona de casa, única e exclusivamente, pelo menos durante o período de 3 a 4 meses de licença maternidade, e ele como provedor, né? Principal provedor. E isso reforça o pensamento machista, vou usar essa expressão, que é o que isso reforça o pensamento e reforça, tá na lei, a CLT tá ali escrito e reforçado, porque a gente ainda vive sim numa sociedade que tem esse ranço patriarcal muito latente, muito cotidiana, você olha e vê que não precisa ser muito inteligente para perceber que tá presente, que tá legislando, inclusive. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Mas eu acho importante a gente falar, por exemplo, de que que existem pessoas que usam como plataforma política, inclusive, defender o fato de que mulher é uma força de trabalho mais cara para o Estado e para o patrão, porque ela engravida. E isso é de uma temeridade absurda, porque é de uma irresponsabilidade, de uma temeridade tremenda. A pessoa falar algo desse tipo, ainda tem gente que apoia, ainda tem gente que bate palma para esse tipo de situação. Muita gente apoia. Sim. Apoia então, bastante. Que tipo de pensamento você tem? Você é casado, você tem a sua esposa, você acha que a força de trabalho dela é inferior porque ela pode engravidar? Pode ser que ela engravide, porque hoje em dia está muito comum e cada vez mais comum as mulheres não quererem engravidar. Eu acho que tem muito homem que realmente pensa assim ainda. E é casado e sabe que a mulher é foda do caralho, que a mulher arruma a casa, arruma as crianças, faz a merda toda, trabalha fora e o cara ainda acha que ele ainda é mais fodão. Acontece. Se você for parar pra pensar no fato de que eles entendem como prejuízo uma licença maternidade e não como um momento em que a mãe realmente precisa dar mais atenção ao filho, e seria lindo se, por exemplo, se fosse como na Alemanha, uma coisa dividida, um período maior e uma coisa dividida. Se você pensa que... Isso porque eu não falei tudo, porque na Alemanha você pode tirar até 3 anos. Então, se você pensar que as pessoas aqui no Brasil pensam dessa maneira, você entende o porquê que o discurso porquê que o discurso do cara que é pró-estupro é tão
a favor, é tão fervoroso e as pessoas vão atrás, porque é o hábito, é o cotidiano, é o que as pessoas estão acostumadas. É o patriarcal batendo na porta, gritando e as pessoas falando, é isso aí mesmo, isso é o certo. Vamos lá, somos todos vacas de presépio. A gente não para pra pensar, não. Como, por exemplo, eu acho que hoje em dia tem muito mais discussões sobre a mulher e o corpo da mulher do que a gente jamais teve. E eu acho que vale muito a pena a gente investir tempo nisso, conhecer as pessoas que estão com esses discursos, como a Luísa Junqueira, que a gente sempre fala aqui, a Alexandra do Alexandrismos, a Gabi Oliveira. São meninas que estão fazendo vídeos que falam e representam muitas pessoas. Então, vale muito a pena a gente investir um tempo e conhecer o trabalho dessas pessoas e enaltecer mesmo, sabe? Hoje em dia, existem discussões como a questão do aborto, que, no final das contas, é o corpo da mulher e é ela que tem que decidir o que vai acontecer ou não no corpo dela. Não uma bancada cheia de homens que vão decidir o que uma mulher tem que fazer ou não, sabe? É esse tipo de discussão que a gente precisa ter hoje no nosso mundo, entendeu? Tipo, é entender que cada um tem um tipo de corpo e que cada corpo tem que ser respeitado, porque é o espaço individual daquela pessoa. Eu não posso apontar o dedo para alguém e falar que ela tá certa ou que ela tá errada, porque o corpo dela tá errado ou tá certo. Não existe errado e certo. Mas hoje a gente pode ter esse privilégio que muita gente antes da gente não teve. Então, todas as lutas, e eu acho que o Dia da Mulher é muito para isso, e é por isso que a gente fala que a gente não quer flor, a gente quer respeito. É muito para isso. É para enaltecer todas as lutas que já todas as mulheres antes de nós lutaram para que a gente pudesse estar do jeito que a gente está hoje e também continuar a luta delas. Não se calar, não fazer com que essa luta inteira seja esquecida de alguma forma. Então, eu acho que mulheres como a Chimamanda e como mulheres que estão na guerra, sabe? Essas mulheres, a gente precisa ter esse carinho por elas. A famosa sororidade. Defender as manas e não ser inimiga das manas, entendeu? Entender que quando um homem trai uma mulher, a culpa não é da mulher que ele pegou traindo. A culpa é do homem. Então essas coisas a gente precisa muito trabalhar ainda, então a gente tem que pensar muito nesse sentido no nosso dia. Assim, eu vejo muitas mulheres criticando o feminismo. Na verdade, assim, é só eco do que vem em rede social às vezes. Mas muitas mulheres criticando o feminismo porque não é uma luta real e é uma luta ridícula, enfim, sei lá por quê. Então, cara, tá na dúvida do que é o feminismo? Tá ouvindo mais homens falando sobre feminismo do que mulheres que realmente estudaram sobre isso? Cara, joga no Google a origem do feminismo, você vai entender. É o que eu falo, você tá pegando a informação da referência errada. E aí, joga no Google, cara, tá tudo no Google. Você vai ter um histórico de fontes confiáveis, claro, mas você vai ter um histórico de toda a luta, do todo o porquê das coisas estarem acontecendo no hoje em dia. Eu costumo falar para as minhas amigas que não são feministas e são contra o feminismo e blá blá blá. Eu falo, cara, você pode ser contra o feminismo, você pode ser contra o que você quiser, você pode ser do seu avesso, você pode ser o que você quiser. Porque graças ao feminismo, você pode isso hoje, porque antigamente você não podia. Então, né, de nada. Você tem direito de escolha. Exatamente. Você não gosta do feminismo, então você tem que parar de votar. Pois é, então assim, de nada, porque eu tô continuando uma luta que foi travada, sei lá, no século passado, que você nem tá valorizando, você não sabe nada sobre essa luta, você vê pessoas falando mal dos extremos, porque em todas as situações cotidianas existem extremos, e aí você pega para falar mal somente desses extremos. Então, vamos falar com um pouco mais de responsabilidade das coisas, vamos parar para estudar, para analisar o que a gente está falando, principalmente parar de fazer eco para macho. Né? Macho falando mal do feminismo, amor, tem toda a esquina, porque ele tá se sentindo ameaçado por aquilo. Né? Aquilo ali tá tirando ele da zoninha de conforto dele. Sim. As minorias estão mexendo em todas as zonas de conforto. Seja, quando a gente fala minoria, não é por quantidade, mas é por
por ocupação, por representatividade. Então, entenda assim, não é minoria porque está em menor número, mas é minoria porque está pouco representada. Então, as minorias estão ganhando espaço e quando a gente mexe na zona de conforto de alguém, esse alguém se incomoda. E é o que está acontecendo, e graças a Deus está acontecendo. Inclusive para você ser contra, você que é contra. Se eu puder indicar um livro aqui, eu indicaria o lançamento da editora seguinte, que se chama Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Ele foi escrito pela Duda Porto de Souza e pela Ariane Cararo. Eu acho que é Cararo, não sei falar o nome dela. E esse livro, ele vai trazer uma infinidade de mulheres maravilhosas, brasileiras ou abrasileiradas, e vai falar um pouquinho sobre o que cada uma delas fez, quem elas são, de onde vêm, o que comem, etc. É extremamente rico o livro, é cheio de mulher maravilhosa, e atrás a gente tem os comentários de Juju, de Laerte, a Melina Teles e da Sâmia Bonfim. Então, assim, é um livro muito legal, que eu amei receber aqui da editora seguinte. E, cara, eu achei fantástico conhecer a história dessas mulheres que muitas vezes a gente não faz nem ideia de que existiram, sabe? De que coisas que elas fizeram fez tanta diferença na nossa vida, sabe? Hoje. Sim. É muito legal esse livro, eu recomendo muito fortemente. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. E aí agora a gente já falou de tudo com relação à autoestima, a gente já falou da parte profissional e aí agora a gente vai entrar na parte dos segredos do coração. E aí a Fro vai botar uma música bem romântica. Passa cerol na mão, assim, assim. E aí sobre relacionamento, como sempre, a gente está vivendo momentos diferentes. A Anne, ela vai falar do momento dela, eu tenho um momento e a Flor tem o momento dela. Com relação a relacionamentos, eu acho que amadureci muito. E hoje entendo melhor o meu papel como mulher dentro de um relacionamento e tanto por isso eu prefiro estar fora de relacionamento. Óbvio que a gente sente falta de deitar na cama e sentir um carinha do lado, no meu caso, que sou hétera, mas eu acho que eu tô vivendo um momento que está sendo tão importante para mim de me entender e me aceitar e vivendo as minhas libertações, né, as minhas aquisições, as minhas vontades, de eu olhar para determinada situação e falar assim, quero fazer isso, vou fazer, que não está cabendo espaço para esse tipo de coisa nesse momento. Durante um tempo eu usava esse discurso e achava que nem era real, mas hoje eu consigo verificar que assim, eu gosto de estar num relacionamento, mas a vida de solteira é muito mais fácil, porque eu acho, depois que eu entendi isso, me simplificou. Eu gosto de ter alguém, é super bom ter alguém, mas caramba, a vida de solteiro é Sim, quando some é maravilhoso. A vida de solteiro é muito mais tranquila. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Eu esqueço de dar satisfação para os meus pais, então eu realmente faço o que eu quero na hora que eu quero. E é uma sensação de liberdade, de libertação que não tem preço. Ela faz o que ela quer na hora que ela quer, enquanto eu recebo as ligações da mãe dela. Porque ela não me acha. E aí, hoje em dia, a gente vive essa fase de libertação, inclusive da mulher com relação à sexualidade. E a gente vai descobrindo que a gente pode ter prazer sem ter culpa, sem carregar a culpa católica. Não tô falando que a gente dá pra qualquer um na primeira esquina que passa, mas assim, e se quiser dar? Entendeu? É um problema muito nosso, né? Até porque sexualidade, relacionamento é algo muito íntimo. Então, eu vejo muita gente não estando preparada para relacionamentos, querendo estar em relacionamentos porque a sociedade exige. A sociedade diz que você não pode ficar solteira.
Que você não pode ficar pra titia. Não pode. Então as pessoas não têm maturidade nenhuma, não sabem lidar com os seus próprios problemas, aí entra num relacionamento pra não saber lidar com os seus, não saber lidar com o relacionamento, não saber lidar com os problemas do amiguinho. Cara, não dá. Aí a gente volta lá no eu não sou feliz, mas tenho marido, né? Só pra prestar conta. E aí eu não sou muito de prestar conta, eu gosto de viver minha vidinha. Então, pra mim tá sendo muito mais tranquilo viver as coisas que eu tô vivendo agora da forma como eu tô vivendo, ou seja, solteira mesmo. Eu sou o tipo de pessoa quesito relacionamento. Não me relaciono com ninguém, ou eu me relaciono com todo mundo, né? Gente, eu sempre me exponho. Mas... Polo e amor. É sério, eu não vejo uma necessidade de eu estar me relacionando. Eu me relacionei a minha vida inteira, praticamente. Por muitos anos eu estive... Tem hora que é bom dar aquela famosa pausa. Nossa, mano, eu preciso disso. Eu tô muito bem, assim. De vez em quando bate aquele negocinho assim, vou começar a namorar, mas rapidinho. Ainda mais que homem consegue fazer eu desistir, entendeu? Eu acho que se eu me apaixonasse por mulher, eu estaria namorando. Mas é porque eu não me apaixono por mulher. É sempre o homem, entendeu? E o homem consegue fazer eu sentir o ranço rapidamente. Eles têm esse poder sobre mim. Eu tô ali, tô gostando. Me que dá, já não dá mais. Pois é. Eu tô ali, tô gostando do boy, né? Tô gostando. Aí, de repente, ele vem de omice. Quando chega de omice, eu falo, não quero. Não quero. Machice. Gente. Fica fazendo essas omissões aqui, aí fica... É porque, tipo, a vida tá maravilhosa, a vida tá perfeita, mas quando o homem resolve vir de omice, não dá. Eu não tenho mais o que fazer, eu perco o interesse, entendeu? A culpa nem é minha, cara, porque homem é homem. Eu acho que eu vou começar a correr atrás das moças. Mentira, porque eu não... Oh, Deus. Sério, eu acho que eu seria muito mais feliz Seria muito mais feliz se as moças me interessassem. But, né? Estamos aí. Moças que forem legais, interessantes, apareçam pra mim, pra eu virar e falar assim, pelo amor de Deus, pra parar de olhar pra macho, entendeu? Pra eu tentar me relacionar com alguém. Estamos aberta pra negócio. Eu acho às vezes que eu não tenho coração. Mas não, é só porque macho é difícil mesmo, né? E olha, gente, desculpa, não estou falando mal de vocês. Vocês são uns fofos, vocês são maravilhosos, mas entendeu? Às vezes não dá pra Cada lidar. um na sua casinha, longe de mim. Eu vi um meme que eu lembrei de vocês duas e um pouco de mim também. É uma mulher que tatuou um coração assim no braço, aí como eu não tenho coração, eu tatuei. Nossa, amei. Exato. Mas é por isso. Mas eu tenho um coração, eu juro que eu tenho um coração. Entendeu? Eu não tenho, não. É porque o meu coração... Eu não tenho tão feliz assim, eu tô super tranquila com o meu, assim. Nossa, tá bom mesmo. É misandre com o meu coração mesmo. A gente não gosta de homem aqui dentro. Como é que é o nome? É misandria. Oi? Que chique. Misandria. Entendi. Mais uma palavra pra eu anotar. Gente, vou ter que procurar no dicionário isso. Misandria é o ódio ou desprezo ou preconceito contra homens ou meninos. Sou eu, gente. É o meu coração, não sou eu. Eu sou uma pessoa, eu tô aceitando homens na minha Cama. vida. Eu estou aceitando homens na minha vida, tá? Mas meu coração não aceita muito, não. Então, fica aí essa briga, essa guerra dentro de mim. Moças interessantes apareçam. Homens que não pareçam homens, tamo aí, tá? Eu só não me relaciono por causa disso, que eu acho que eu sou uma pessoa legal, sabe? Eu sou uma pessoa de boas pra relacionar. Mas eu Sabe acho que que eu você consigo. vive bem a sua liberdade. A sua liberdade muita sexual. coisa. Você vive bem, você tá tranquilo com relação a isso. Eu tô de boa, não estou procurando ninguém mesmo. Eu tô muito de boa com relação ao que eu tenho agora, sabe? Com a liberdade que eu tenho, Nossa, eu tô muito de boa mesmo. Thalita, Entendi. você, amor. Cara, assim, como a gente já falou em outros episódios, né? Eu sou uma pessoa casada, né? Estou casada com o senhor Ney. E quando não... Mesmo não estando casada, que nós casamos o quê? Em 2010? Casamos, né?
eu estou com ele desde 2003. 2000, Até me 2000 e muita coisa lá atrás. O Ney chegou pouco então depois da esse gente. ano nós faremos 15 anos de relacionamento. Tenho 17 com as duas pessoas do podcast, mais 15 com ele. Então os meus relacionamentos são longos. As pessoas falam que Ares não tem relacionamento longo aí. Sou a exceção à regra. E eu acho que até mesmo o nosso relacionamento, ele já mudou muito, né? Claro que a gente evolui, a gente amadurece e a gente acabou amadurecendo junto. Nos primeiros 4 anos a gente teve muito idas e vindas, assim. Mas depois a gente acabou ficando junto mesmo, forever. E assim, eu vejo o amadurecimento que a gente teve na relação. E eu cresci bastante, o Ney cresceu bastante. E uma coisa que a gente aprendeu foi a ser muito companheiros e parceiros. Então, eu acho que isso é a questão que faz com que a gente seja e vá tão bem, sabe? Porque sendo amigos, parceiros e coisa e tal, a gente se respeita muito. Então, eu respeito hoje o jeito que o Ney tem. Coisa que no começo eu não respeitava tanto. Eu acabava sendo muito invasiva por causa do meu jeito. Eu queria que ele fosse meio que igual a mim, com relação a lidar com sentimentos e coisa e tal. E não é, ele é outra pessoa, graças a Deus. Então, eu aprendi muito nesse relacionamento. Mas eu sempre falo com ele, inclusive. Fala que se ele morrer e a gente ficar separado, ou ele me largar, ou eu largar ele, ou qualquer coisa que acontecer que faça com que a gente se separe, eu jamais teria outro relacionamento. A última coisa que eu vou querer ver na minha vida é um homem, sabe? Tipo, às vezes a gente precisa deles. Sozinha. Não, a gente precisa. Não, mas aí tudo bem, é para fins muito específicos, entende? Sim. Tipo, não é para ter um relacionamento. Eu acho que eu não tenho mais paciência para ter relacionamento com outra pessoa. Essa é a questão. Mas assim, eu acho que o mais importante do nosso relacionamento é que Ney me respeita muito como mulher. E acho que é por isso que a gente tá junto. Porque, cara, não é toda pessoa que, infelizmente, né, que tem uma parceira há tanto tempo, vê ela mudando tanto, fazendo um podcast super empoderado, feminista, andando com meninas feministas, consumindo muita coisa feminista e que fica de boa, sabe? Isso é verdade. E ele fica super de boa. E ele até fala pra mim que a maioria das coisas, ele não entende o porquê que a gente precisa falar certas coisas, porque na cabeça dele é muito óbvio. E eu fico até feliz que seja, mas no normal não é óbvio. E é por isso que a gente tá aqui. Então, assim, eu acho que é por isso que a gente dá certo. Porque ele respeita o meu momento, eu respeito o momento dele. E se tem uma coisa que eu aprendi com esse relacionamento e com todos os outros relacionamentos que eu tive, mas esse mais porque é mais intenso, é que você, quando se relaciona com outra pessoa, você tem que ter consciência de que você é um indivíduo e precisa da sua individualidade. E a outra pessoa também. Vocês têm alguns momentos juntos, mas cada um precisa ter a sua individualidade. E é isso que é o problema na maioria dos relacionamentos. Que a pessoa quer largar tudo para ficar com o outro, só olha o outro, só pensa no outro. E quando você tem esse tipo de atitude, no geral, você espera que a outra pessoa faça o mesmo. E quando a pessoa não faz, começa a vir os problemas. Então, isso que eu aprendi. Então eu viajo sozinha, durmo na casa dos meus amigos e vou pra boate dançar e ele fica em casa. E é assim que funciona, porque eu tenho o meu eu que é só meu e eu tenho que exercer isso também. Ele respeita, entendeu? Você, é saudável. Assim, ele aceita e acho que às vezes ele até gosta que você seja assim, sabe? É porque você olha para aquela pessoa que tá do seu lado e você entende que ela é uma pessoa, ela não é teu apêndice, exatamente. Ela é uma pessoa. E você tem orgulho daquela pessoa, olha assim e fala assim, caraca, que pessoa maneira que eu escolhi pra ficar do meu lado, sabe? Não é olhar e falar assim, opa, completamente dependente de mim. E até falando sobre essa questão do feminismo e do Dia das Mulheres e tudo mais, essa questão das pessoas se importarem com o que ele pensa do que eu faço,
Mas de não se importarem com o que eu penso do que ele faz é um problema pra mim, sabe? E pra ele também. Toda vez que alguém pergunta pra ele o que ele acha de eu ter cabelo verde, ele olha pra pessoa e fala: ué, o cabelo é dela, ela que sabe, foda-se, entendeu? Então assim, e a gente até tem uma piada interna aqui, sabe? Que ele fica falando assim: será que você deixa eu tirar minha barba aqui, não sei o que, sabe? Porque é engraçado ver o jeito que as pessoas pensam do relacionamento. É como se a pessoa fosse um objeto que você comprou e ele lhe pertence e você pode fazer o que quiser com ele. Ele perde a vontade, ele perde a parte que ele vive, sabe? E é aí que são os problemas. E eu não vou dizer que no começo do nosso relacionamento a gente já era super resolvida assim. Não era. Pelo contrário, nós éramos iguaizinhos a todas essas pessoas, eu principalmente. O Ney sempre foi muito mais desconstruído do que eu. Eu aprendi bastante com ele nesse aspecto e ele aprendeu outras coisas comigo. Mas, no final das contas, hoje a gente tem esse tipo de relacionamento que eu acho o ideal e mais saudável, sabe? Mas daí as pessoas, pra entenderem, por exemplo, você em X momento você entendeu que determinada situação, em determinada relação que você tinha a X comportamento dele, enfim, a dinâmica não estava boa. Porque às vezes a pessoa simplesmente não vai entender que a dinâmica não tá boa, né? Que o cara vai colocar determinadas expectativas na mulher, que ela não vai corresponder e vice-versa. Às vezes não tem o entendimento de que não tá bom, é o que eu tô falando. As pessoas querem um relacionamento por querer. Querem ter alguém no status do Facebook marcado lá que tá em relacionamento sério. Mas não tá pronto para um relacionamento, assim como não tá pronto para entender como é se relacionar. Relacionamento não é só amar, não é só amor, né? Relacionamento é paciência, relacionamento é escutar ronco do cara de madrugada, porque vai que ele ronca. Relacionamento... no caso ele escuta o meu. Mas eu sinto os peidos. Relacionamento é mais do que isso. Relacionamento é entender que aquela pessoa tá ali do teu lado. Relacionamento é estar junto, é crescer junto. E às vezes as pessoas, eu vejo muita gente estagnada em relacionamento. Tem um relacionamento, por exemplo, de vocês, que vocês se conheceram desde a adolescência e não poderiam não evoluir nem um milímetro. Pelo contrário, ter um relacionamento cada vez mais nocivo, preso àquilo que tinha na adolescência, né? Que é aquela vivência de adolescência. Algo que não amadurece, né? Algo que não evolui junto com as pessoas que estão vivendo aquilo. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos, se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Mas pra você ter um relacionamento legal, a primeira coisa que você precisa saber fazer é ficar sozinho. Não, total. Isso aí é tipo, exercite o se conhecer e saiba ser feliz sozinha, porque... Cara, se nem você gosta de ficar com você, quem vai querer pessoa, ficar... né? Imagina, aquela história, lembra que a gente tem aquela figura de linguagem que é, nossa, eu não sei ser feliz se não tiver uma pessoa do meu lado. Porque, obviamente, aquela pessoa, ela anda por aí carregando a minha felicidade dentro de uma mala. Porque quando ela não tá do meu lado, eu tô infeliz, automaticamente. E existe muito, tanto do feminino, né, da mulher colocar essa expectativa no homem, por conta de pressão social, de que a gente tem que estar em um relacionamento e tem que ter um homem para ser feliz e para ser realizada, né, para ser alguém, tem que ter um sobrenome, né, da família do boy, quanto o homem, que, enfim, tem que prestar conta também, porque tá chegando uma X idade, precisa ser pai, precisa casar, precisa ter casa própria, precisa... Essa cobrança, eu não acredito tanto nela, não, porque ela quase não existe. Eu vejo bastante, não sei se é no ambiente que eu tô, mas eu vejo bastante. Mas eu vejo muito de zoeira, entendeu? É diferente pra mulher. Não tô comparando, as cobranças são completamente diferentes, mas para ambos existem, eu consigo visualizar que acontece para ambos, só são diferentes. Mas para a mulher é sempre, eu acho que é sempre mais pejorativo, porque pro cara, ele tá se vangloriando, falando que ele tá pegando várias, ele tá passando rodo em geral, porque se a mulher fala que ela tá passando rodo em geral, meu amor, ela é piranha, né? E piranha é tido como algo negativo. Apesar da gente... Tem uma camisa, inclusive, que eu detesto, que é uma camisa que a galera usa,
que é um carinha com uma noiva do lado escrito Game Over. Eu odeio essa camisa. Mano, se você não quer casar, só não casa, sabe? Só que, caralho, para de encher o saco de quem casou. Às vezes a pessoa quer casar, foda-se, sabe? Porra chata. Gente, eu acho e que assim- hoje em dia quem casa, quem quer casar, né? Porra, aqui é muito difícil. Ninguém é obrigado, pelo amor de Porra. Deus. Mas eu acho assim, tá tão intimamente ligado, né? Inclusive a sexualidade, tá muito ligada a um relacionamento. Então vamos ser livres, inclusive, disso. Porque o cara pode ser galinha e não ser demérito. Então por que a mulher, quando é galinha, é demérito? Deixa ela ser galinha, deixa ela piranhar por aí, deixa ela viver a vida dela com responsabilidade, claro, usem camisinha. Mas vai viver sua vida, você não deve, né? Em tese, você não deve satisfação da sua genitália a ninguém. Vai viver sua vida, vai viver sua sexualidade. Cada um tem a liberdade de ser o que é. É por isso que muita gente hoje é tão frustrada, porque em vista das convenções sociais, deixam de viver o que querem viver. Então, por favor, não façam isso. Vivam. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa nossa discussão e que ela tenha trazido coisas interessantes para vocês. Se vocês forem mulherzinhas também, um feliz dia das mulherzinhas para vocês. Se vocês não forem, lembrem sempre de respeitar as manas e não importa qual é o seu gênero ou como você se identifica, todos os seres humanos merecem esse tipo de respeito, não é mesmo? E fica a dica aí de que a gente pode estar sempre, ao invés de tentar criar mitos com relação ao Dia da Mulher, entender a importância dele, entender por que em X momento a gente começou a parar para pensar na importância da mulher na sociedade e do lugar que ela ocupava e pensar no lugar que ela está hoje. É o mais importante. Tudo que a gente conquistou, seja em se conhecer melhor, se aceitar, ou estar num processo de aceitação, seja no lado profissional, os lugares que a mulher está galgando hoje, jamais, né, galgaria se não houvesse tanta luta e tanto empoderamento. A sexualidade, a liberdade que as mulheres estão tendo hoje de exercer a sua sexualidade sem pensar no que a sociedade vai achar certo ou errado. Então vamos se libertar das coisas que nos foram ditas durante séculos que era o certo e vamos partir pro certo de cada um, né? O que é certo para mim, o que é certo para meu vizinho. Vamos ser um universo em cada um de nós. Gente, se vocês acharem que a gente esqueceu de falar alguma coisa, se vocês querem falar alguma coisa sobre o que vocês veem acontecendo no mundo feminino, vocês podem comentar aqui que a gente comenta no próximo podcast. E manda e-mail para contato@mulezinha.com.br ou comenta no nosso Facebook, que é Mulezinha, ou no nosso Instagram, que é o quê? Mulezinha com dois L's. Ou a gente agora também tem um canal no YouTube, que é também o Mulezinha. Ou no blog também, vocês podem comentar pelo blog. De qualquer forma, você vai entrar em contato com a gente e a gente vai responder vocês. Não falta forma de entrar em contato com a gente. E é isso aí, gente. Então, feliz Dia das Mulheres para todas nós. Feliz dia. Feliz Dia das Mulheres, meninas. Já visitar na próxima quinta, porque quinta-feira é dia de mulherzinha. Beijos.